O objetivo desse vídeo é demonstrar alguns ajustes que podem ser feitos na guia de preferências do novo serviço de e-mails FURG, que nós chamamos de FURG e-mail. Então nós vamos dar uma atenção especial para as opções contas, e-mails, filtros, assinaturas e fora do escritório. E vamos passar por algumas outras que são de menor grau de compreensão, né? São mais fáceis de entender e não teria sentido a gente perder muito tempo nelas. Então vamos abrir um navegador. Eu vou seguir a mesma metodologia do outro vídeo. Eu tenho duas contas, uma de teste e uma de uso. Eu vou abrir a de uso aqui. e-mail.furg.br. E a de teste eu vou abrir num outro navegador para simular como se fossem dois computadores distintos. Login. Estou nas contas aqui. Então vou na conta oficial. Aqui está a aba Preferências. Então tem algumas opções aqui desse lado. Por exemplo, a última é uma série de atalhos que eu posso utilizar. Então, se alguém tiver interesse em operacionalizar tarefas, pode usar atalhos para fazer coisas mais fáceis usando apenas o teclado. Na guia geral, eu tenho algumas informações aqui meio básicas. Posso alterar minha senha aqui. Se eu quero usar Ajax HTML, o recomendado é o que já está setado, que eu posso arrastar elementos e coisas do gênero. O HTML é uma forma mais simples, o HTML puro. A fonte, se eu quero modificar, o tamanho da fonte, fuso horário, isso tudo ele pega do servidor, ele já está configurado adequadamente. O que é interessante aqui, ó, eu posso marcar para incluir a pasta spam em buscas, a pasta lixeiro e itens compartilhados. Isso é interessante, porque eu posso receber uma mensagem, ela ter caído no spam e eu não percebi, e quando eu for procurar algum termo dessa mensagem, essa mensagem vai ser trazida na minha lista de resultados, se ela tiver entre aquele termo, né? Então, é interessante ativar essas opções. O Zimbra, tudo que eu faço aqui, o salvar sempre fica aqui no cantinho, né? Vamos salvar. Vou voltar lá em preferências, ajustei o geral. Contas. Contas aqui é uma coisa, é um recurso que eu não tinha lá no meu webmail, em que eu posso usar o meu mail.furg como concentrador de várias contas. Essas contas podem ser da instituição, como pode ser contas de fora da instituição. É um recurso bastante interessante. Nós sabemos aqui que nós temos colegas aqui que eles respondem por mais de um e-mail, né, institucional, corporativo, e mais algumas outras coisas, talvez até como aluno, e eu posso unir tudo isso em uma conta de e-mail. O relacionamento que eu tinha no webmail era de 1 para 1, né? Eu tinha fazer um login e tinha acesso a um conjunto de pastas, a um domínio daquela conta, encerrava, logava novamente com outra conta e assim sucessivamente. O Zimbra, ele é 1 para 1, mas eu tenho essa facilidade aqui de adicionar outras contas de e-mail. Farei apenas um login e conseguirei receber mensagens de outras contas. Eu vou fazer um teste aqui e vou usar a minha conta com a irmã, teste e-mail, que eu criei para justamente poder fazer esses ensaios. Então eu vou clicar aqui, adicionar conta. Ele já criou aqui a guia. E aqui embaixo estão as informações a serem preenchidas. Então o endereço de e-mail
furgtest@furg.br. Poderia ser uma conta do Gmail, poderia, uma conta de um outro domínio qualquer, poderia. Eu tenho todos os dados e esse servidor me permitindo acesso, não há problema algum. Tipo de conta, eu posso ter uma conta como POP ou como IMAP. A gente já viu basicamente as diferenças entre elas. O POP, ele é um protocolo que faz o download da mensagem, embora eu possa marcar para deixar uma cópia. Ele faz esse push de mensagens. O IMAP é uma espécie de um protocolo de sincronização. Ele vai lá e espelha no meu navegador as pastas e configurações e mensagens que existem no servidor. As alterações que eu faço no meu cliente são sincronizadas com o servidor. O nome do usuário, ele já sugeriu teste e-mail. O servidor de e-mail, na verdade, aqui eu tenho que ajustar para pop.furg. A senha é a mesma senha da conta que eu faço login. Então ele já me sugeriu ali, já permiti. Nós não trabalhamos mais com porta 110, eu poderia alterar a porta, mas se eu marcar aqui, ó, usar conexão criptografada, ele já ajusta a porta para 995, que é o padrão. Posso clicar aqui para configurar se a conexão está correta. Deu sucesso. Aqui no nome da conta, ó, eu vou colocar Furg Test, para ficar diferenciado. Fazer download de mensagens. Eu posso mesclar essa conta tudo na caixa de entrada, junto com minha conta M. Garcia. Isso vai depender muito do meu uso e da minha conveniência, né? Eu posso mesclar ou posso não mesclar. A sugestão padrão dele é já criar uma pasta com o nome da conta. Se eu quiser, eu deixo na entrada. A sugestão dele é FurgTest. Eu acho interessante as contas estarem separadas aqui e vou fazer o teste com ela separada. Aqui ele tem a pergunta que eu comentei ali no POP, ó. Apagar as mensagens do servidor depois do download. Se eu marcar, ele vai apagar. Se eu não marcar, quando eu entrar lá no teste, eu consigo ver as mensagens. E aqui eu tenho mais uma outra seção de configuração, em configurações para mensagens enviadas. Aí, ó, escolher o nome que aparecerá no campo D. Aqui ele sugeriu Marcelo, o mais correto seria FurgTest, né? E eu ainda poderia marcar aqui um responder para. Vou selecionar uma conta para ele responder sempre para aquele contato lá. Isso talvez tenha alguma utilidade se alguém tiver em férias ou não tiver capacidade hierárquica de responder. Eu mando, por exemplo, para uma pessoa que vai revisar o e-mail e enviar, talvez alguém que fala pela instituição. Teria que pensar alguns casos de uso. Poderia clicar em gerar assinaturas, gerenciar, mas não o farei. Vamos ver depois como é que a gente coloca assinaturas. Feito tudo, eu vou lá em cima, sempre no botãozinho esquerda, salvar. Ele testou, perfeito. Ele disse que FurgTest não é o nome, porque eu botei uma barra ali, né? Então ficou... Deixa aqui, eu já mudou o nome da pasta ali. Aquela barrinha só botou. Então notem que aqui, ó, apareceu o FurgTest. E olha que interessante, eu não recebi nenhuma mensagem, mas ele já trouxe. Por quê? Porque essa mensagem está aqui na minha conta de teste. Então vamos supor que eu vou enviar um e-mail aqui de uma outra conta, uma conta do Gmail. Deve demorar talvez um pouquinho mais. PR. Enviei aqui uma mensagem. Vou aqui na caixa de entrada.
Demora um pouquinho aqui porque eu enviei a partir do Gmail. Deu um atualizar. Se eu clico na pasta, ele também faz um update, ó. Recebeu a mensagem lá do Gmail. Opa, aqui é a primeira. Marcou como lida. Tá aqui. Automaticamente, quando eu atualizar aqui, ó. Mandei ele, o botão direito aqui, ó. Receber e-mail externo. Como se fosse um update. E ele tá aqui, a mensagem. Eu marquei para deixar lá em preferências uma conta, a mensagem lá, uma cópia lá. Salvar uma cópia das mensagens enviadas e minhas pastas enviadas. Agora está um pouco diferente porque eu estou nessa conta principal aqui, ó, a conta teste. Foi que eu incluí, ó. Se eu marcar aqui apagar, dá um salvar. Vamos ver aqui como é que ficou as preferências. Essa conta não pode ser ativada. Verifique as configurações de contas. Não deixou efetivamente eu... A opção aqui que ele está tentando inativar. Vou ver aqui, vamos repassar as configurações. Aqui ele pede a senha, né? Vamos salvar. Ó, era o problema de não ter redigitado a senha e ele deu um chabum. Então, ó, como eu mandei ele receber as mensagens, ó, na verdade não chegou nenhuma nova, ele pegou o que estava lá, só que ele automaticamente sumiu daqui, ó, tá conta teste. Ele fez o download para cá. Então são possibilidades que eu tenho. Se eu tenho uma conta só para referência lá, posso sincronizar tudo num cliente só, num leitor só e receber aqui. Em pastas separadas ou poderia jogar tudo na caixa de entrada. Eu vou apagar aqui só para não bagunçar meus testes. Mas basicamente é um grande recurso que nós não tínhamos no e-mail, de poder gerenciar múltiplas contas a partir de um local só. Então eu tenho um e-mail de projeto, eu tenho um e-mail do meu grupo de pesquisa, eu tenho meu e-mail da instituição, eu posso juntar tudo num local só e concentrar todas as informações com um acesso, fazer diversas coisas distintas. Vou apagar aqui, tranquilo. Ainda aqui ele está na minha conta principal agora, né? Aí ele tem uma carinha um pouquinho diferente aqui, ele já sabe os parâmetros, pegou do servidor. Aí ele tem algumas opções aqui, ó, salvar cópia das mensagens na pasta de enviados, que é o recomendável, né? Posso enviar do delegado, aqui que ele chama de alguém que me delegou alguma conta, ou não salvar cópia das enviadas, que é um cenário pior possível. Não recomendamos, porque tu não vai ter o registro do que tu enviou efetivamente. Bom, próximo item aqui, e-mail, eu tenho um conjunto de informações referentes ao e-mail, tanto na parte de confecção como recebimento e envio. Então ele verifica aqui automaticamente, ó, mensagens a cada 5 minutos, é o padrão dele, e eu posso alterar manualmente. Quando chegam, 2 minutos, 3 minutos, eu vou deixar o padrão aqui. Só fica a critério de cada um. Exibir e-mail como HTML ou como texto. O recomendável é o próprio HTML. Visualizar mensagens. Exibir trecho de mensagens de e-mail.
clicar 2 vezes para abrir a mensagem janela. Então tem uma série de coisas aqui que estão relacionadas à personificação do leitor de e-mail, a interface. Então não vamos passar opção por opção, porque senão a gente vai perder algum tempo. Um recurso interessante aqui, é o encaminhamento de mensagens, ou seja, enviar uma cópia, é um forward, um encaminhamento automático. Eu posso querer que toda mensagem que o meu M. Garcia receba seja enviada para o teste, por exemplo. Ainda é possível enviar uma notificação, que não é encaminhar a mensagem, mas avisar que chegou uma mensagem. Então vamos fazer um teste aqui, Eu vou, todo e-mail que chegar aqui, para o M. Garcia, eu vou enviar para o testemail.furg. Tem que dar o salvar aqui. Aqui ele está perguntando para apagar a pastinha lá, porque eu apaguei a conta, né? Ele foi para a lixeira. Se eu quiser aqui, o botão direito do mouse, eu esvazio a lixeira e tiro a pasta. Vamos voltar lá em preferências, e-mail. Eu coloquei aqui, Então isso aqui é muito interessante. Talvez, por exemplo, o servidor vai, por alguma situação já sabida previamente, vai tirar umas férias, vai tirar alguma licença, vai se afastar por alguns dias, vai fazer algum procedimento. Dentro desses cenários eu posso encaminhar as mensagens que eu recebo para um colega, por exemplo. E o colega não vai precisar ficar com usuário, senha, nada pessoal meu, para poder fazer um atendimento. Um outro exemplo aqui bastante plausível é o professor que coordena alunos, tem um e-mail de um projeto, de um grupo de pesquisa, e ele quer receber cópias de tudo aquilo que se receber. Ele não quer criar a conta no e-mail dele, mas ele quer receber uma cópia, seja por segurança, seja para estar informado. Relação com comprovantes de leituras, o que fazer com as mensagens, Eu tenho muitas possibilidades no Furg e-mail. Então, pode-se ir testando. O texto é muito claro no que faz ou não faz. Se houver alguma dúvida, pode fazer uma consulta NTI antes de setar alguma operação. Recomendável aqui sempre deixar uma cópia nos enviados, abrir aqui uma nova janela para escrever um e-mail, não é marcado, mas eu posso. E aí são preferências pessoal. Se eu quero incluir a mensagem original no corpo da mensagem que eu respondo, a mesma coisa para o encaminhamento. E eu posso aqui bloquear. Eu escolho um endereço de e-mail, porque me manda muito spam, é a proposta dele, ou porque é um conteúdo indevido, ou porque eu não quero mais receber nada daquela pessoa. Eu posso colocar o endereço aqui e ele não vai bloquear. E tem o contrário, que é o permitir. Caso alguma coisa caia num filtro de spam, eu posso marcar o não spam, ou posso vir aqui e dizer, todo endereço, eu quero lá, todas as mensagens da Propestas são confiáveis, eu quero receber mensagens dela. Download de mensagens, recomendável fazer o download para ver as mensagens, é o padrão hoje em dia. Uma coisa que eu gostaria de voltar aqui rapidamente é nas contas, uma coisa que eu acabei esquecendo de falar, de mostrar. Vamos incluir aqui o teste Furg. testemail@furg.br. Ela é pop, senha, seguro. E aí eu vou dar um salvar aqui. Quando eu fico com mais de uma conta, quando eu vou escrever uma nova mensagem, eu posso ter a opção de trocar aqui, ver como conta principal. Eu não mudei o nome, né, conta externa, mas o segundo endereço de e-mail eu posso enviar por um e enviar por outro. Então é bem flexível o serviço de mensagens. Eu posso ter vários recursos e usar de maneiras distintas de acordo com o meu cenário. Com certeza é um impacto grande em relação ao webmail, em que eu era alguma coisa monolítica, né, em que eu poderia ter apenas uma conta e gerenciar apenas aquela conta.
as possibilidades institucionais e acadêmicas que nós temos aqui com esse recurso de contas, encaminhamento e coisas do tipo, são bastante grandes, né? Poderemos ter diversos campos de utilizações diferentes. Passamos pela guia e-mail. Vamos aqui para uma guia bastante interessante, que é a guia Filtros. O Gmail tem isso, é um pouco mais difícil de achar, digamos aqui, que o nosso leitor. O antigo Outlook tinha os filtros. E aqui eu tenho filtros para entrada e saída de mensagens. É um recurso bastante interessante. O que é um filtro? A partir de uma determinada característica, eu vou filtrar, vou pensar um conjunto de mensagens que tenham aquelas características e vou tomar uma ação. Vamos criar um filtro teste aqui, por exemplo. Nome do filtro, sui generis aqui. Vamos escolher uma opção aqui, ó. Se uma das condições forem verdadeiras, né, se atender uma das condições, ou se todas as condições foram verdadeiras, né? É um conector e um conector ou, né? Se uma ou outra, qualquer uma delas for verdadeira, for satisfeita, eu vou acionar um filtro. O todas é que todas elas têm que ser verdadeiras para o filtro ser ativado. Eu vou colocar aqui uma das. Aí eu tenho aqui, ó, eu posso filtrar por D, ou seja, quem está enviando, para quem está indo, né? Carbon copy, para o carbon copy. Ou seja, conforme um usuário específico tiver na mensagem, mesmo que eu esteja recebendo aqui, numa lista de mensagens, eu consigo tomar uma ação. Um conteúdo de mensagem, tamanho, data, corpo, confirmação de leitura, endereço, agenda social, cabeçalho, chamado. Eu vou pegar aqui o D, e aí ele pergunta, o Excel tem alguma coisa muito parecida nas tomadas de decisões de coluna. Quem usa lá no Excel é muito parecido aqui a ferramenta. Correspondência exata, não correspondência, ou seja, eu quero todas as mensagens que não forem do gabinete, por exemplo, ou que não tenham um dado lá de projeto no assunto, por exemplo. Contém, não contém. Correspondência exata tem que ser igual. O D tem que ser exatamente aquele, ou o assunto tem que ser exatamente aquele. O contém uma parte do subject, por exemplo, do assunto, tem que estar contido ali. Então pode ter outras coisas, eu quero filtrar por um pedaço daquilo ali. Correspondente condição Coringa e não correspondente condição Coringa. Eu vou botar aqui, ó, como é um D, é um endereço de e-mail. Então, cara, o D, qual é o conteúdo que eu quero? Eu quero que as mensagens do teste e-mail, @furic.br. Para todas, para parte local, para o domínio. Essa aqui é uma condição do filtro. E ela está ativa aqui. Eu posso ativar e desativar. Vou clicar no mais, eu inseri a condição. Posso inserir uma segunda condição. Se ela for de teste e-mail e ou tiver o assunto, ou o corpo da mensagem, ou a data, posso fazer combinações. Eu vou fazer aqui um teste simples. Vou deixar apenas um. Então aqui eu condicionei o filtro. Qual é o nosso filtro? Quando a mensagem vier de testemail.furic, testemail@furic.br, eu posso manter na caixa de entrada, posso descartar, posso mover para uma pasta, posso marcar com. Eu vou usar essa opção do marcar com. E aí eu posso procurar aqui um marcador. Tab para mim ver aqui. Vou dar um novo. E aí eu escolho uma cor. Eu quero que tudo que seja de teste e-mail eu vou considerar urgente. Eu quero que seja em vermelho. E vou chamar aqui teste e-mail. Marquei com um
ok. Então esse é o meu marcador teste e-mail. O teste e-mail foi muito simples, mas poderia ser chefia, diretoria, gabinete, alguma coisa para me chamar a atenção. É o exemplo que eu estou usando. E eu cliquei ali e marquei. Ó. Então, tudo que chegar de teste e-mail, eu vou marcar com essa condição que eu criei aqui, chama teste e-mail. Ou, posso de repente aqui, ó, criar um novo. Vou criar assim, urgente. Urgente vai ter cor vermelho. E eu quero que seja urgente, por exemplo. Poderia colocar numa pasta, por exemplo. Tudo que eu recebo de fulano eu quero que caia numa pasta. Eu não vou perder. O nome desse filtro aqui eu vou colocar um nome significativo para mim. Filtro teste e-mail urgente. Poderia ser filtro de mensagem urgente. É um descritivo só para ter um nome. Dei um OK e criei essa regra e ela já está ativa. Eu posso tirar ela temporariamente, ou seja, eu não excluí a regra, mas ela não está ativa. Se eu clico nela aqui, ó, ela não está marcadinha como ativa. Se eu trago ela de volta. Então, eu tenho muita flexibilidade. Eu posso ter períodos de tempos que eu tenho demandas de alguma coisa, eu quero sinalizar, eu quero encaminhar. Eu posso ter várias regras que me satisfaçam e eu ativar e desativá-las ao meu bel prazer. Eu vou criar uma segunda regra aqui, ó. Somente filtro 2. Vou criar uma regra só, ou seja, se o assunto contém, se for correspondência exata tem que ser igualzinho. Eu vou botar contém. E aí não estou dizendo de quem vem. Eu vou dizer aqui que ela vem de... se ela tem um subject, tinha a palavra fúrica ali. E aí o que eu vou fazer? Poderia, ó, descartar, mover para uma pasta. Eu quero marcar ela. De novo. E vou criar aqui uma conta assim de... tudo azul, Furig. Vou chamar um marcador Furig aqui. Então, eu posso ter situações em que há uma concorrência de filtros. Eu posso ter uma mensagem do teste mail@Furig e essa mensagem ter o assunto Furig. E ele não vai poder ficar de duas cores, né? Então, qual é a ordem? Ó? Aqui eu posso definir qual é a ordem. Ó, qual que vai ser aplicada primeiro e qual vai ser aplicada segundo. Eu deixei o filtro 2, eu vou até 2 cliques, só vou botar azul para a gente saber que é o azul aqui. E esse aqui é o vermelho, urgente, vermelho. Só um descritivo para a gente lembrar das cores que a gente usou. E vamos fazer alguns testes aqui. Eu vou voltar para o e-mail. Oh, perdão, cancelar, não dei salvar aqui, ó. Salvei. Deseja pagar a conta externa? Sim. Que eu coloquei ela de novo só para nós fazermos um teste ali, mostrar que eu posso selecionar como eu quero enviar. Eu vou enviar um teste agora, da minha conta do Gmail. Eu estou digitando aqui, não tenho recurso de pause no meu gravador. Enviei. E ele deve chegar a qualquer momento aqui. Na verdade, eu tenho a minha conta no Gmail e ele confundiu, eu tenho que excluir aqui. Vamos enviar aqui daqui, ó. Então aqui é o teste e-mail. Eu vou mandar para mgarcia.
Notem que eu não cadastrei esse endereço. Conforme eu vou usando, ele já vai incluindo nos meus contatos. E aqui eu mandei uma mensagem, teste, enviar. Ó, ele marcou com a etiquetinha ali, a tag urgente e vermelho. Quero que eu tinha usado para coisas do teste e-mail, né? Chamei de urgente. Aqui chegou o outro que eu mandei no Gmail, eu já alterei aqui, ó. E ele marcou como Furig, azul, porque eu criei aquela tag, ó. Note que é um pedaço do assunto, e tanto faz maiúsculo ou minúsculo, ele identificou e marcou como azul. Agora, isso aqui é enviado de uma conta do Gmail e essa de uma conta da Furig, que eu fui lá e criei uma regra para teste e-mail e uma regra para assunto. O que acontece se eu enviar do teste e-mail por M. Garcia alguma coisa que o assunto tem o texto Furig? Vocês percebem aqui, ó, que eu estou enviando da conta teste-e-mail@furig, ou seja, tem uma regra para tratar isso. E eu tenho uma segunda regra que é para tratar coisas que, independente de quem sejam, tenham a palavra Furig. Então vamos enviar e ver se vai ficar etiquetado como vermelho ou azul. E aqui é o ano do Grêmio, veio como azul. Por que ficou como azul? E aí eu já explico aqui, vocês talvez já tenham percebido, que é a ordem, para isso que serve aqui, ó, que eu crio as contas. Por isso que eu posso mover. Então, o primeiro filtro a ser aplicado é o azul. Satisfez a condição, ele etiquetou e processou e foi embora. Então, por isso que ele tem essa ordem aqui. Isso é importante eu ter em mente, que se eu tiver vários filtros, o primeiro que satisfizer a condição ganha, primeiro de cima para baixo. Então o azul está na frente, ele identificou a expressão FURG no subject da mensagem e marcou, etiquetou ela como FURG. Ele não etiquetou como FURG e urgente. Não, é uma cor só. Então, filtros, vencemos aqui o que tem. A mesma analogia é para de saída, tá? Ó, exatamente a mesma ferramenta. Etapa vencida. Assinaturas. Eu posso tê-la como simples ou como HTML. Posso escrever aqui, tracinho lá, tal. E aí eu posso ter mais de uma conta. Conta principal. Eu vou botar aqui a assinatura. Ele pede um nome, tá? Por que eu dou etiqueta? Porque eu posso ter mais de uma conta, posso querer ter mais de uma assinatura. É um mnemônico aqui, tá? Assinatura MG. Tá? Nova assinatura. Ele ficou gravado aqui, ó. Poderia ter uma segunda. Para a conta principal, ó, agora eu posso marcar para novas mensagens e para respostas e encaminhamento. Eu quero sempre assinar. Senão eu posso ser só para novas mensagens. Dou um salvar, isso já está ativo. Então quando eu for escrever uma nova mensagem, mandar uma mensagem para o teste e-mail, esse aqui mesmo. Enviou. Vamos ver aqui no teste e-mail, ele vai ter que chegar. E veio sem assinatura. Por quê? Vou lá de novo, preferências. Ó. Por algum motivo, ele não salvou.
Vamos dar de novo aqui. Talvez eu tenha aquele caractere especial. Vamos salvar. Ó, ele ficou ali marcadinho. Eu vou aqui marcar de novo. Acho que eu fiz as operações em cima. E posso botar em cima ou abaixo. Salvar. Vamos ver aqui nova mensagem. Agora ele já trouxe, ó. Não botei assunto. Fechar. Tá aqui ele. Então aqui dá um exemplo simplista. Nós temos aqui a Secom está produzindo um material e eles vão ter um padrão de assinatura aqui para a instituição. Eu não sei se vai ser coercitivo ou recomendado, mas é um padrão bonitinho aqui em HTML. Eu vou copiar isso aqui e eu vou voltar aqui para assinatura e eu vou fazer uma segunda assinatura aqui, ó. Dar uma nova. Deixa eu puxar para cá. Esse aqui na verdade é o teste, né? Eu não quero no teste, eu quero lá na conta quente. Então eu vou criar aqui uma nova assinatura. Aí eu vou botar aqui Secom ou instrução Secom. E aqui, ó, eu não quero que ela seja texto simples, eu quero que ela seja HTML. Aqui eu posso botar cores, posso pôr imagem. No caso da Secom, que eles já mandam o código pronto, eu tenho esses sinal de maior e menor, que é o código fonte. Eu simplesmente insiro aqui, apago esse aqui e colo o que eu copiei lá do PDF que eu recebi. E aqui ele apareceu bonitinho, logo da Furic e tudo mais, e eu preencho meus dados aqui, ó. Botar NTI, embora seja serviço aqui meus telefones aqui. Então, fiz a assinatura, vou salvar ela. Se eu quiser aqui, eu volto de novo preferências e digo que poderia usar separado ainda, uma para encaminhamentos e uma para... Não seria... Então, quando eu criar aqui uma nova mensagem, eu já estou no padrãozinho bonitinho, Furic. Vou fechar o escrever aqui. Bom, fora do escritório, é um recurso importante, é um recurso antigo, que é muito interessante, que é tomar uma ação para quando eu estiver fora da instituição ou afastado por algum motivo. É uma resposta automática. Então o padrão dele é não enviar resposta automática, eu posso querer enviar uma resposta automática. Aí pode ser uma mensagem padrão, pode ser uma mensagem personalizada a quem for fora da minha organização, quem não for do domínio Furic. Pode ser uma mensagem personalizada para quem for da minha organização e não estiver na minha lista de endereços, ou ainda não enviar uma mensagem de resposta automática a um remetente externo, só para os da instituição. Eu vou deixar aqui padrão, eu tenho um período aqui, ó, excelente para férias, para afastamento, período inicial, 17 até 17, ó, o dia todo. Hoje nós estamos no dia 17, tá perfeito. Compromisso da agenda aqui nós não vamos entrar na questão, porque a gente ainda não viu a agenda, não é esse escopo. E aqui eu coloco a mensagem. Exato.
prioridade no caso de urgência, ligar para... Pronto. Vou dar um salvar. Eu não preciso nem lembrar de desativar essa opção, botei uma data ali, né? E lá do teste eu vou mandar uma mensagem para o M. Garcia. Então, o teste está lá. Enviou uma mensagem. Eu recebi a mensagem. Nota que foi do teste, ele já até marcou com aquela etiquetinha. Até aqui, sem novidades. Notem que agora eu recebi aqui uma mensagem automática lá do M. Garcia. Ele copiou a mensagem, eu posso dizer que quero isso ou não, e ele disse, ó, exatamente a mensagem que a gente colocou, né? Então, eu não preciso estar o micro ligado, quem faz isso é direto do servidor, é muito interessante. E tem um uso de várias possibilidades, né? Então, aqui, fora do escritório. Endereços confiáveis. Quando eu recebo uma mensagem, ele automaticamente não carrega as imagens ali por segurança. Eu posso adicionar endereços aqui e dizer que são confiáveis. Ele está pedindo senha aqui, na verdade. Quando eu receber alguma coisa do teste, automaticamente ele vai exibir. Contatos. Eu tenho opções de adicionar contatos, receber e-mail. Isso a gente até chamou atenção aqui, que lá no teste e-mail eu não tinha nenhum contato, eu não cadastrei. Entretanto, como eu enviei mensagens, ele já estava trazendo o M. Garcia. Contatos compartilhados, isso aqui umas opçõezinhas aqui. A agenda, nós não vamos nos deter aqui, porque a gente ainda não fez um treinamento para agenda. O compartilhamento, que a gente já tem um vídeo para compartilhamento, é bastante interessante aqui, ó. Então aqui, ó, mostrar pastas compartilhadas comigo, uma lista de distribuição, mostrar pastas que o seguinte usuário compartilha comigo. Não tem nenhuma dessas situações. Pastas compartilhadas comigo que foram aceitas, ninguém compartilhou uma pasta. Entretanto, em outros vídeos eu compartilhei pastas aqui, ó, com o Bernardo, com o Reginaldo. Eu posso revogar os poderes, ó, reenviar se ele não aceitou, e editar. Posso mudar o nível de permissão dele. E o que a gente fez hoje aqui, ó, pastinha das portarias, que depois a gente acabou excluindo, ela está ainda compartilhada, apesar de eu ter excluído a pasta. Tá? Aí eu tenho as outras possibilidades de compartilhamento que nesse momento não nos interessa. Em notificações, uma opção também que não é interessante para nós. O importar e exportar a gente já fez lá para contatos. Os atalhos a gente já falou. E assim a gente encerra esse vídeo com pinceladas sobre as opções de preferência, contas, e-mails, filtros, assinaturas e recursos fora do escritório.